Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando nossa segunda semana de estudos remotos, esses estudos que acontecem fora da sala de aula, portanto de maneira distante, não é? E hoje nós estudaremos a análise de nossa língua. Estudaremos mais especificamente dois aspectos dela. Estudaremos as conjunções coordenativas e estudaremos as onomatopeias. Então vamos lá, vamos por partes. A primeira parte do nosso estudo são as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas, elas são basicamente duas orações ligadas por um conectivo, não é? E o que é que marca uma oração? Lembremos que o que marca uma oração é sempre um verbo. Então, como eu costumo dizer em sala de aula, o verbo ele é o coração, a parte mais viva da oração. E é ele que dá independência, que dá identidade a essa oração. Então, quando uma oração marcada por um verbo, ela se liga a uma outra oração e, portanto, marcada por outro verbo, e no meio dessas duas nós temos um conectivo, então aí nós temos duas orações coordenativas ligadas por um conectivo. Vamos buscar os exemplos. Olhe, aqui nós temos as cinco marcações das conjunções coordenativas. Nós vamos ter 5 tipos de orações coordenativas. A primeira vai ser a aditiva, aquela que vai dar, como o quadro aqui indica, aquela que vai dar uma ideia, uma relação de adição, de soma. E as principais são quais? E, mas também, e não. E os exemplos: fomos ao cinema e assistimos ao filme O Rei Leão. Observemos aqui, nesse exemplo. Fomos. Qual é o verbo da oração? O verbo ir. Assistimos ao filme. Qual é o outro verbo dessa outra oração? Assistimos. E o que é que liga esta oração última à oração primeira? É exatamente o conectivo. Não é? O outro tipo que a gente vai ter é a oração coordenativa adversativa, que vai dar uma ideia de oposição, de contrário. E os principais exemplos são mas, contudo, porém, entretanto, todavia. Observemos aqui, assistimos ao filme, ou melhor, fomos ao cinema assistir ao filme O Rei Leão. Não conseguimos ingresso. Fomos ao cinema assistir ao filme O Rei Leão. É uma oração. Não conseguimos ingresso é outra. Olha aqui o verbo da segunda oração. E o que liga esta oração negativa à primeira oração é esse conectivo aqui, contudo. Essa aqui é a conjunção coordenativa que dá a ideia de oposição. Por que oposição? Porque esta ideia ela é contrária a esta primeira. Tá bom? A alternativa vai dar a ideia de alternância, de escolha, ou uma coisa ou outra. Não é? E aí vamos lá para os exemplos. Olha, para os exemplos. Ou, nem, ora, quer. Seja, e etc. Né? Ou assistimos a esse filme ou morremos. Assistimos um verbo, morremos outro verbo. Portanto, duas orações que estão ligadas por ou, que dão ideia exatamente de alternância, de escolha. Explicativa vai dar uma ideia de explicação. Não há necessidade aqui de estar explicando o que é uma explicação, não é? Mas as orações coordenativas, elas vão estar carregadas sempre do intuito de explicar,
de buscar esclarecer uma ideia. E os conectivos são exatamente que, porquê, pois, porquanto. Escolhemos o filme O Rei Leão, pois é muito bom. Olha o primeiro verbo aqui, olha a outra oração aqui, o outro verbo, não é? E aqui o conectivo que liga os dois. Escolhemos o filme O Rei Leão, vírgula, pois é muito bom. Ok? Vamos para a quinta e última. A conclusiva, que dá uma ideia de conclusão, de consequência. Algo que leva a outro algo. E os exemplos são por isso, portanto, pois, logo assim. O filme é muito bom, por isso o escolhemos para assistir. Olha aqui, uma ideia. E aqui nós temos outra ideia. Esta ideia está sendo explicada pela segunda. E no meio nós vamos ter o conectivo por isso. Ok? Então, dito isso, agora nós partimos para os exercícios. Olha aqui, ó. Leia a oração abaixo e marque a alternativa que corresponde à classificação da oração coordenada em destaque. Esta aqui é a oração coordenada, este aqui é o conectivo, e você vai dizer este conectivo aqui, ele dá a ideia de quê? De adição, de adversidade, de alternância, de conclusão ou de explicação. Os melhores filmes são os de animação porque nos levam para um universo diferente do real. Esse porquê aqui dá a ideia de quê? Aí você vai marcar uma dessas alternativas, ok? Depois você vai ler este diálogo e observe aqui que nós vamos ter muitos exemplos de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Observe, você vai ver esse diálogo aqui entre Letícia, Cauê, Pedro, Mariana, Letícia de novo, Pedro, não é? Você vai ver essa conversa aqui e do ambiente, que eu não vou dizer qual, mas que vocês certamente já identificaram, não é? E aqui nós vamos ter a linguagem verbal, ela é usada de modo próprio dessa plataforma, não é? Observe aqui a linguagem não verbal, olha aqui, linguagem não verbal. Aqui nós vamos ter a linguagem mista, não é? Que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal, a mista também, que nós também já analisamos aqui, tá bom? Vocês vão ler isso aí direitinho e vão para as partes. Essa parte superior que nós analisamos aqui, observe a conversa da turma do Juntos na página anterior, que é essa página 13. Que características particulares podemos notar no tipo de linguagem utilizado nessa conversa? Analisando esta conversa aqui, o que é que nós temos de particular nela? Ou seja, que característica a gente acha nisto aqui? Aqui é uma conversa de quê? Não é? E como que a conversa neste espaço aqui acontece? Está condizente? Está de acordo? Na última aula que nós tivemos, lá no Google Meet, acho que, não sei se foi Breno que falou, um dos alunos falou, assim, professor, quando eu converso com o senhor, eu fico com medo de errar, de escrever errado, etc. Eu disse, não, as conversas no WhatsApp, elas são próprias, não é? São próprias, então a gente foge muito daquilo que nós consideramos o português formal, não é? Então é uma conversa rápida. Então, a partir daquela conversa que nós tivemos no Google Meet, já dá para a gente responder isto aqui. Mas vocês certamente não sentirão tanta dificuldade. Tendo qualquer dificuldade nisto aqui, vocês já sabem, vocês me procuram no WhatsApp e eu vou procurar responder vocês de maneira muito rápida, como o WhatsApp exige, não é? Então você vai caracterizar essa linguagem aqui, tá bom? 11ª. Que expressões na conversa são representações escritas de som? E o que elas representam? Aqui nós temos alguma parte
que caracteriza exatamente os sons? De antemão digo que sim. Aí vocês vão procurar lá. E essas partes que caracterizam o som são o que nós chamamos de onomatopeias. O que são onomatopeias? São sons descritos de maneira escrita, não é? Dito de outro jeito, o som que é oral, ele vai ser caracterizado de maneira escrita. Vocês vão observar isso claramente, por exemplo, quando eu digo tum-tum, é o coração. Tic-tac é o quê? Trim, blim, blom, bibi, shuak, ha, ha. Observe, esses sons que são próprios, não é? Eles caracterizam a onomatopeia. A onomatopeia, portanto, é um som da linguagem oral, próprio da linguagem oral, mas que a gente escreve para caracterizá-lo, não é? E eles trazem, digamos assim, uma vida ao texto. Quando a gente lê esse pequeno trecho aqui, este texto, quando vocês forem responder essa questão, inclusive leiam este texto aqui em voz alta, para vocês verem como fica interessante. A onomatopeia traz essa vida, traz esse algo forte que é do som. Ok? Nós que somos ouvintes, pelo menos nas duas turmas, nós não temos surdos, nós vemos a importância que tem o som. Uma pessoa quando fala com a gente, a mesma frase dita em oportunidades diferentes, nós vamos ver que ela vem carregada de emoção, vem carregada de sentimento, não é? A onomatopeia também é bem isso, viu? Pois bem, agora é a sua vez. Ligando a onomatopeia, ligando o que nós vimos a respeito de sinopse, agora você que vai escrever. E eu quero isso bem claro, viu? Antecipo para vocês que hoje eu quero a atividade que nós passamos na página, começamos a estudar na página 8, então eu quero todas as atividades, da página 8 até a página 15. Você termina essa atividade e já me envia, tá bom? Que eu vou arquivar, ok? Então, observe aqui. Agora é sua vez. Você é o autor. Olha que massa. Depois de termos lido tanto, termos analisado tanto, agora é você, é a sua vez. Você que vai mostrar as suas habilidades. Observe a cena do filme Toy Story 4 e narre a situação, incluindo pelo menos um exemplo de onomatopeia. Então, olha. Aqui nós temos a figura de Toy Story. Vendo esta figura aqui, você vai criar uma história. Tá bom? E nesta história, por meio desta história que você vai criar, desta cena que você vai narrar, você vai colocar pelo menos uma onomatopeia. Esse sonzinho característico. Eu olhando para ele já me vem uma. Não é? Mas aqui nós temos o espaço, você vai escrever. Você pode fazer uma narrativa ou pode fazer um diálogo. Pelo pouco que eu vi desse filme, ou pelo menos desses filmes, que agora com minha filha eu sou obrigado a assistir filmes infantis. Na minha infância eu não vi, agora eu estou vendo. Não é? Mas por esse filme ele é carregado de diálogos, né? Então você pode criar o seu texto em forma de diálogo ou pode simplesmente fazer uma narrativa dessa história, tá bom? Olhe, então ficamos assim. Respondam até esta página, página 15, e me enviem as atividades que iniciamos na página 8 até esta última,
tá certo? Estou no aguardo. Qualquer dúvida vocês me procuram no WhatsApp e eu vou procurar responder a todos. Um forte abraço.